Olá, você que acompanha a Rádio Band News Difusora. A gente segue aqui com a nossa série de entrevistas especiais na Rádio Band News, falando com os professores do Barezão. E dessa vez, quem está aqui comigo para falar sobre a preparação do Rio Negro para o Campeonato Amazonense de 2023 é ele, um conhecido do torcedor local, do torcedor amazonense, João Carlos Cavallo, que está conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos atender, professor. Obrigado, prazer é meu poder participar nesse momento, né, que até serve esse Campeonato Amazonense de 2023, um campeonato que, com certeza, será um dos mais equilibrados de todos os tempos. E nós, por outro lado, né, iremos fazer todas as formas para que a gente consiga fazer uma boa participação, né? Esse é o nosso pensamento. Certo, professor. Às vésperas já do Campeonato Amazonense, né, há poucos dias de começar o estadual, e eu venho falando com alguns técnicos, alguns também jornalistas, né, que apontam o Rio Negro aí como um grande postulante nesse Campeonato Amazonense, há grandes objetivos justamente por manter, né, o trabalho que vem sendo implementado pelo senhor desde o ano passado. E como é que está o clima do Rio Negro nesse momento? Como é que o técnico João Carlos Cavallo também pode falar do time para essa competição? Olha, nós procuramos aí, nesse primeiro instante, formar uma equipe que nós achamos de uma maneira bem competitiva, né? E para isso nós trouxemos jogadores que já conhecemos, que tem uma adaptação até com o próprio campeonato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas no passado que estavam comigo na equipe do Manauara, no caso do Thiago Amazonense, do Camden, do Lucas, do Matheus Sacramento, o Anthony, o Magno. Acho que realmente nós temos uma base boa. E em cima disso nós procuramos trazer outros atletas também que nós entendemos que seria necessário da compreensão do planejamento, né, da montagem da equipe. E chegassem e pudesse trazer uma esperança não somente para nós, mas para a nossa torcida. E graças a Deus a gente conseguiu hoje, nesse primeiro momento, nós temos plena convicção de que nós montamos uma boa equipe, né, trouxemos jogadores realmente qualificados, pontuais, e esse é o nosso pensamento, né? Fazer uma equipe realmente muito competitiva para brigar em igualdade de condições com todos. Certo, professor. O senhor citou a torcida, né, que é um dos grandes fatores do Rio Negro, um dos mais tradicionais aqui do estado, e essa responsabilidade por estar justamente continuando esse trabalho no segundo ano, ela aumenta diante dessa pressão? Olha, eu vejo que você dirigir uma equipe centenária como a equipe do Rio Negro, uma equipe que teve um bom tempo afastada da primeira divisão, e voltar nesse momento traz uma responsabilidade muito grande, né? Pela fato de trazer uma esperança, que é uma perspectiva também do nosso torcedor. Eu tenho certeza que o nosso torcedor também está acreditando muito no nosso trabalho, até porque eu sou ex-atleta do clube, eu tenho uma história bonita como atleta, como ex-jogador dentro, né, do Atlético do Clube. Voltei a trabalhar como treinador dirigindo o Rio Negro ano passado, que tivemos uma campanha excepcional. E o pensamento nosso é bater essa performance. Certo. É claro que nós vamos depender realmente muito dessa questão de jogo após jogo, né? Mas nesse primeiro momento, como eu disse anteriormente, estou muito confiante. Certo, professor. O senhor falou um pouco sobre o seu elenco, e eu queria justamente perguntar isso, se há alguma necessidade numérica, alguma chegada de mais alguma peça antes mesmo de começar o Campeonato Amazonense, ou o elenco já está fechado? Não, nós tínhamos a prioridade de contratar mais um goleiro. E semana passada nós contratamos o Milton, né? Ex-goleiro do Manaus. Também teve a oportunidade de trabalhar comigo naquele ano, se não me engano, 2019. E por enquanto nós estamos com o nosso elenco
fechado, né, para essa competição. Então, somente a chegada no nível que a gente fez. Entendi, professor. E sobre essas pretensões, o senhor já teve passagens pelo futebol feminino, agora está no futebol masculino, professor, e está sempre na ativa, né? Há também um desejo do professor João Carlos Cavalo de estar entre os melhores, né? Como está também à frente do Rio Negro, há essa pretensão ainda maior de crescer ainda mais, né? Todo mundo falando que o Campeonato Amazonense desse ano será um dos melhores, né, dos últimos anos pelo crescimento que vem apresentando, pela subida de alguns times na Série C, né, como o Amazonas e o Manaus. Isso também dá um gás para os técnicos locais continuarem desempenhando um trabalho, principalmente priorizando também as peças locais, os jogadores regionais e também os técnicos. O pensamento nosso é claro, eu sempre fazer o melhor. Eu, quando voltei a trabalhar novamente no futebol masculino e tive a oportunidade de começar esse trabalho para esse ano de 2023 à frente do Rio Negro, eu pensei não somente em montar uma equipe para participar, mas sim para brigar, né, pelo título. Esse é o nosso pensamento. Não somente meu, mas também das pessoas que estão à frente do trabalho, que estão na retaguarda, né, e cobrindo realmente esse trabalho, que é a pessoa do Gilson, né, a pessoa do presidente Washington, do Christian, que é nosso diretor. Então, essas pessoas aí, com certeza, também têm o mesmo pensamento. E é claro que não medir esforço, né, algum para que nós pudéssemos trazer, né, realmente as peças pontuais necessárias para que nós pudéssemos ter uma equipe competitiva. Professor, agora para a gente finalizar, o tempo passou rápido por aqui, mas eu queria saber também se o senhor tem acompanhado os outros times, né, o desempenho dos times que o Rio Negro vem a enfrentar nessas primeiras rodadas do Campeonato Amazonense, e qual é a expectativa também dos adversários, né, do nível dos adversários. Pouca coisa a gente sabe, né? Porque as equipes aí nesse primeiro momento se recusam a fazer jogos treinos, né, contra as outras equipes. Mas nós tivemos a oportunidade nesse curto período de fazer um jogo treino contra a equipe do Manaus. Eu particularmente gostei muito, né? Acho que é uma equipe muito competitiva, uma equipe que vai brigar em igualdade de condições com todos, né? É uma equipe que começou a treinar muito mais antes do tempo do que nós, né? E nós fizemos um bom jogo contra eles. Nacional sempre bota um elenco forte, procurando de estruturar bem essa equipe. Manaus, na equipe de Série C, o Amazonas também, o Trincheira, na equipe que tem forte, né, com o professor Lana, e é muito complicado jogar lá dentro. Então, basicamente, eu acredito que essas equipes aí vão estar brigando, né? E nós vamos estar juntos aí nessa briga, né? Buscando aí jogo após jogo, mostrar um padrão, mostrar uma identidade para que nós possamos tranquilizar o nosso torcedor também. Certo, professor, muito obrigado, agradeço a sua atenção e disponibilidade em nos atender. Estamos à disposição aqui na Rádio Band News. Valeu, um abraço. Um abraço.